Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meu povo de Deus. Um bom dia, no nome do Senhor Jesus, para todos. Bem-vindos a mais um Acordando com Fé, esta programação que entra no seu lar para abençoar sua vida. O tema de hoje é este que está aí na tua tela. O socorro virá, não tardará. Nós vamos, como sempre, ouvir um hino e depois a palavra de Deus que vai, com certeza, abençoar o teu dia. Fique aí, não sai daí, ouça o hino, depois vem a palavra. Vamos lá.
Preciosos irmãos, há uma escritura na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 36 e 37. Essa escritura, ela amedronta muita gente, porque ela diz assim: pois necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e aquele que há de vir virá, não tardará. E continua: mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Essa escritura, um pouquinho de tempo, e aquele que há de vir virá, e não tardará, pode ser usado em dois sentidos. Primeiro, falando sobre a segunda vinda de Cristo. A promessa de Jesus que ele fez está registrada em São João 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele não tardará. Apesar que, em relação às ações de Deus a nosso respeito, para nós, humanos, tarda. Mas para Deus, não. Por isso que em Abacuque, capítulo 2, no versículo 3, você vai encontrar essas duas palavras. Está escrito assim: porque a visão é ainda para um tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Se tardar, falando a nosso respeito. Mas mesmo assim, pensando que ele está tardando, a Bíblia manda esperar. O que ele está querendo dizer? Espera. Não se preocupe.
Não se desespere. Virá. Não tardará. Isto é, no momento certinho, Deus agirá. Agora, voltando lá em Hebreus 10, 36, lá diz para ter paciência. Depois de haver-lhes feito a vontade de Deus. Então, o que é a vontade de Deus? É a palavra. Por exemplo, Tiago 5, 14, 15, 16. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, depois de haveres feito a vontade de Deus, que às vezes a situação complica, porque não estamos fazendo a vontade de Deus. Deus é Pai, Deus nos corrige. Aos Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 5. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele for repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Por quê? Que filho há quem o pai não corrija? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, não sois filhos, mas bastardos. E um filho fora da palavra, um filho legítimo, ele não prospera, ele não fica bem. Lembra da parábola do filho pródigo? O que aconteceu com ele? Ele se deu mal fora da casa do pai. E o se dar mal é uma espécie de vara, de correção. O filho sendo disciplinado. Então, às vezes você pensa assim, mas eu estou errado. Eu estou em apuros. Deus vai me ouvir? Sim. Desde que você fale com ele com um coração sincero. Vocês veem quantas pessoas, quando a vara
quando os problemas vêm, ou lá no mundo mesmo, eles ficam doentes e prometem: Senhor, se o Senhor me curar, eu vou te seguir. E não são curados. E outros dizem: se o Senhor me curar, como eu conheço a história de um irmão, se o Senhor me curar, eu nem faltarei na igreja. Serei a primeira pessoa a chegar. E Deus o curou. E ele, enquanto ele viveu, ele era o primeiro a chegar. Agora, Deus olha para o coração sincero. Porque se você estiver errado, indo à deriva, na beira da morte, e você diz: Senhor, eu proponho um acerto. Eu tenho que acertar com tal pessoa, mas eu não consigo aqui nessa cama. Me dá uma chance. E Deus olha para o coração, e o coração é sincero. Me levanta do leito, que eu vou lá e vou acertar. Deus responde a nossa oração. Deus ama a sinceridade. Deus ama ver um coração sincero se expressando, mas não tente enganá-lo. Deus, ele é presciente. Se ele não viu você acertando, porque ele é presciente. Ora, a nossa eleição foi feita em que base? 1 Pedro 1:2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Mombrana diz que Deus olhou na sequência dos tempos. Claro, ninguém tinha condição de ser salvo. Romanos 3:10. Não há um justo sequer. Então, mas ele viu no nosso coração desejos sinceros de servi-lo. Então, o que ele fez? Ele escreveu o nosso nome no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Claro que mesmo nós tendo desejo não basta. Nenhum ímpio entra no céu. Nenhum pecador. Mas ele teve que fazer os preparativos, que foi a morte literal daquele cordeiro. Cristo. Aleluia. Então, o homem hoje não tem que ser um desonesto mais. Não tem que ser um viciado, um adúltero. Não tem que ser um garoto de programa, que é a prostituição masculina. Não tem que ser uma prostituta. Sim. Ele não precisa ser mais. Porque há um caminho do alto. Primeiro, ele passa por esse caminho, ou ele passa por Cristo, que é a porta,
ele passa pela fonte de sangue que o transforma de um espancador, de um bêbado, de um drogado, de uma pessoa de bem, de um espancador, de um adúltero, inconsciencioso pai de família, uma mulher mundana em uma dama. Sim. E Jesus tem o convite para isso. Porque há pessoas que estão enclausuradas nessas circunstâncias, mas elas não querem sair. Não. Eu conheço, por exemplo, uma mulher que o marido dela conheceu em uma casa de prostituição. E ela estava ali por circunstância. E aquele homem se apaixonou por ela. E disse para ela: você quer ter um lar? Você quer ter um nome? Você quer ser minha esposa? E ela aceitou. Ela aceitou e se tornou uma verdadeira dama. Mas ali mesmo havia muitas que não queriam nada. Elas gostavam da vida que levava. Agora, Jesus faz o convite. Sim, ele faz o convite. Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Então esse convite é para quem? Para quem está desejando se livrar do fardo da prostituição, do fardo do pecado, do fardo da jogatina, do fardo pesado do vício, da idolatria e assim por diante. Então, o convite está aí feito. Você quer mudar de vida? Você quer ter uma vida vitoriosa em Cristo? Então, o convite está aí. Está entendendo? Basta com sinceridade, porque eu disse, ele conhece. Se você vai dar um passo de verdade para sair dessa situação, não é uma emoção apenas, porque tem gente que promete na emoção. Mas quando passa o culto, aquela emoção vai embora e aquilo que ele tinha determinado em fazer, ele não faz. E Deus conhece o futuro. Você está entendendo? Ele sabe, quando você fala, pela presciência ele vê se você está lutando ou se você vai lutar, se você vai agir. Deus sabe. Então não adianta um coração somente emocionado, sendo que não terá nenhuma ação. Mas, se é sincero, não temas. Deus vai agir. Ele age. Nós temos muitas situações que Deus agiu. Agiu e agirá. Ora, por que paciência?
Porque Deus, ele age no tempo dele. Isso todos os pregadores pregam, citam a Escritura, mostrando que Deus tem o seu tempo. O que você tem que fazer é confiar. É o Salmo 37, verso 4 e 5. Fez a vontade de Deus? Fiz, pastor. Prometeu acertar, você que está em maus lençóis, mas você quer a vitória, está no teu coração, seu coração é sincero, você vai acertar, seja lá o que for, e Deus está vendo isso no teu coração, fica firme. Acerta e espera. Pode acontecer que para você pareça que ele não vai agir. Pareça. Mas fique firme. Porque não tem como ele não agir. Porque Deus vela por sua palavra. E se lá está escrito, Hebreus 10, 36, 37, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Deus vela por essa palavra para cumpri-la. Se tem uma coisa que Deus não faz, é mentir. Hebreus 6, 18. Deus não pode mentir. Jeremias 1, 12, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Então, você tenha paciência, que mesmo que para você tenha que dar um passo, e para alcançar a promessa, mais um, e nesse um não tem chão. É como uma escada, que você sobe até o último degrau, não consegue alcançar o objetivo, coloca os pés mais um degrau. Deus põe degrau ali. Deus age. No seu último passo, Deus age. Porque, irmãos, o que você pensa daquela mulher? Aquela mulher viúva nos dias de Elias. Porque a Bíblia diz, Deus diz para Elias, eu tenho reservado 7.000. E eu gosto dos detalhes da Bíblia. Não diz, eu tenho reservado 7.000 homens. A Bíblia diz, apenas 7.000. Porque entre os 7.000, sinceros, que não beijaram Baal, não se inclinaram para Baal, estava Elias e esta mulher. E Deus honrou a Elias. Deus se importou com Elias, porque Elias se importou com Deus. Deus não podia dar a missão a não ser para Elias. Porque aqueles quase 400 profetas que comia da mão do rei, eles estavam de rabo preso. Essa é uma expressão do mundo. Quer dizer, eles deviam coisas. Eles só falavam bem do rei.
E eles falavam isso, eles eram, vamos dizer assim, profetas corruptos, que se vendiam, tá? Se vendiam por causa de privilégios. Se vendiam por causa de privilégios. Então eram profetas corruptos. Mas Elias, mostrando que até aqueles profetas se inclinavam diante de Baal. Tá? Por quê? Só foi 7.000 sinceros, mas Elias, após denunciar, após apontar o dedo para o profeta, para o rei Acabe, trazendo aquela seca tremenda de 3 anos e meio, não tinha alimento para ele, mas Deus, vejam bem, Deus enviou a provisão. Deus enviou o socorro. O socorro vem. Fica firme. Deus mandou corvos levar para ele alimento. A água ele bebia do ribeiro. 2 refeições por dia. Sim. Ele comia carne e comia pão. Proteína e carboidrato. E água. Deus cuida bem dos seus filhos. Mas havia uma mulher fiel que orava há dias, porque ela via o seu suprimento acabando. Sim, ela via a farinha diminuindo da panela. Ela via o azeite se esgotando da botija. Mas ela estava orando. Deus ouvia a oração daquela mulher. O ribeiro seca. Deus não manda mais corvos levar, porque um socorro tinha que chegar naquela casa. Ela estava orando. Ela era sincera. Ela era uma daquelas que a boca não beijou Baal, que não se inclinou para Baal. Deus a acudiu. Deus acudiu ela, vamos dizer assim, no último passo dela. Quando ela saiu para pegar gravetos, talvez até chorando, para voltar para casa, fazer a última refeição e ela, o seu filho, comer e morrer. Mas Deus estava de olho. Deus estava observando. Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão por todas as partes, contemplando os bons e os maus. Nessa situação, chega Elias à sua porta e pede um jarro com água. Ela entra para buscar, mas quando ela estava entrando, ele diz: faz para mim, ou traga para mim um bolo, ou um pão, para que eu coma. Mas ela contou a sua situação. Irmãos, contando a situação para Elias, ela estava contando a situação para Deus. Ora, eu bem que eu gostaria, porque ela era boa, ela era uma filha de Deus. Bem que eu gostaria, mas olha só a minha situação. Eu só tenho um pouco de farinha na panela, um
pouco de azeite na botija para fazer um bolo para mim e meu filho, e nós dois comermos e morrermos. Não tem mais nada. Mas Deus enviou o seu profeta ali justamente para mudar aquela situação. Justamente porque ele ouviu a oração daquela mulher. Se você está passando por uma situação, seja até de doença, ou qualquer outro problema, mas você está certo de Deus e certo com Deus, Deus vai operar. Tenha paciência. A paciência já é Deus te testando. Ela contou, mas a solução estava ali. E o profeta disse: vai e faça como você disse. Mas faça então um bolo menor. Não gasta toda a farinha, não. Faça um bolo menor, traz para mim, porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não acabará, o azeite da botija não vai secar, até que Deus mande chuva sobre a terra. Só que ela atendeu. Ela não achou um absurdo. Ela não pensou assim: pastor de carro novo, está pregando sobre o dízimo. Tem muita gente que pensa. Tem gente que quer que o pastor viaje de carroça, um cavalo velho, um carro que ele diz assim: hoje não dá para ir não, tá? O carro está quebrado. Não, aquela mulher não pensou assim. Ele é um aproveitador. E se tivesse uma câmera lá, alguém filmando, saía manchete nos jornais. Olha aí, homem se intitulando como homem de Deus, ali aproveitando de uma viúva. Não. A mulher tinha o mesmo calibre de Elias. Aquela mulher era fiel a Deus, temente a Deus e confiava em Deus. Porque ela entrou na cozinha, ela fez o bolo pequeno, conforme o profeta disse, ficou alguma migalhinha de farinha, alguma migalhinha de azeite na botija. Mas o nosso Deus é o Deus da multiplicação, é o Deus da provisão. Aleluia! Ela trouxe o bolo para Elias, trouxe a água para Elias, Elias comeu, Elias bebeu, e quando ela entra de volta para a sua cozinha, a farinha estava na panela, multiplicada. O azeite estava na botija, multiplicado. Deus age. Deus vai agir, minha irmã. Deus vai agir, meu irmão. Apenas conserta a sua vida. Acerta. Pede perdão. Perdoa. Não endureça o seu coração. E Deus vai descortinar a bênção na tua vida. Aleluia. Ele não tardará. Ele virá. Parece para aquela mulher, Deus estava tardando. Mas Deus estava abrindo uma outra porta para Elias e Deus estava solucionando o seu problema. Deus estava agindo na vida dela. Deus estava respondendo a sua oração. Deus responde a tua também. Deus responde, não tardará, espera, 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 mesmo que o inimigo aqueça a fornalha,
7 vezes mais. Isto é, mesmo que a sua situação venha ficar complicada, confia em Deus, porque tudo é possível para aquele que crê. Deus vai agir. Deus tem o seu tempo. Aleluia. Glória a Deus. Primeira carta de Pedro 5, versículos 6 e 7. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Aleluia. Ao seu tempo. Lance toda a tua ansiedade aos pés de Cristo. Ele vai agir. Aleluia. Nós vamos falar com Deus. Vamos orar. Nós temos aqui, o irmão Cícero pede oração por viagem. O irmão Fábio Medeiros, peço oração pelo meu irmão Basílio e a sua família. Oração pela minha vida e família Medeiros, pelo meu filho Tiago, pela minha neta Giovana, por Mário Celso Barbosa, por Marina, por Maria Lourdes, por Marcelo, por Ana, Luísa, por Lívia e por Maurílio Oliveira. O irmão Walter, peço oração por mim e por minha família. Deus sabe todas as coisas. A irmã Sara de Andrade, peço oração por meu filho Daniel. E a irmã Valdirene, peço oração a Deus por mais uma vitória alcançada. Tudo para a honra e a glória de Deus. E peço oração em meu favor. Muita dor nos ossos, por toda a minha família, por salvação e libertação. Nós temos aqui a Noêmia Gomes, ela é lá de Rosana, São Paulo. Eliana Rodrigues Miller, Elizabeth Miller, João Bosco Alcântara de Oliveira, Leonilda, ali da cidade de Tupã, a mãe do Túlio. A Maluzinete Ferreira, tiroide, diabetes, Iracema Vaz, Silson Antônio Gomes, Elias Montemor Gomes, Eliseu Montemor Gomes, Flauzina Pereira Gomes, Marlene da Silva, Vanderlei Honorindo, Gabi Gomes, Antônia Rocha, Fátima Rocha, Luzia Rocha, Maria Aparecida Rocha, Amanda Manso da Cruz, Daniel, lá de Medina, Minas Gerais, Silas Quirino, e a esposa e os filhos, a sua mãe Nadir, irmão Celino e filhos, noras e netos, José Félix de Lima, Ana Ribeiro de Lima, Victor Hugo Benício Félix, Márcia Félix de Lima, Maria Félix de Lima, Elisângela Félix de Lima, Dirceu Félix de Lima, Rogério Félix de Lima, Gilberto Félix de Lima e Deusdete Félix de Lima e Natan. Natan não está incluído aqui. Que Deus abençoe a todos, nós vamos orar. Ore comigo, você tem parte. Cada vitória que eles alcançam, você também tem parte nisso. A oração feita por um justo pode muito seus efeitos. Vamos lá. Amado Deus e todo-poderoso Pai, eu mencionei alguns nomes do caderno, mas eu oro por todos. Todos que estão aqui no caderno, lido ontem, lido a semana passada, e o Senhor ouviu. Eu coloco diante do Senhor agora, Pai. Também os pedidos novos de hoje, que estão aqui. Eu li parte deles, mas chegou mais um. Mais dois. Oração por Clementina Ferrinho.
por cura de enfermidade. E a irmã Pedra Silva, estou indo para Avaré com meu irmão Juramil para retorno do médico. Que não haja nada de mal nos seus olhos. Que nenhum ponto se rompa. No nome de Jesus Cristo. Pai, eu coloco aqui, Pai amado, a irmã Glauciene Nunes. Quero vencer as dificuldades. A irmã Lívia Cavalcante, peço oração por Pascoalito Alves, que está com câncer. Senhor, também coloco cada pedido do irmão Fábio, do irmão Cícero, do irmão Walter, da irmã Sara Andrade, o pedido da irmã Valdirene, o agradecimento dela, da irmã Glauciene, da Lívia Cavalcante, da irmã Pedra Silva. Senhor, com passos firmes, eu me dirijo ao trono da graça, ao trono de misericórdia, Pai amado. Senhor, trazendo todos eles pela fé, junto comigo. Deus Pai, e eu sei que neste trono a graça, a misericórdia, não é quando o Senhor desceu lá no monte, o monte fumegava, trovões, relâmpagos, o monte tremia e o povo recua. Hoje nós temos um sumo sacerdote muito maior do que Moisés. Não, este trono de graça não treme, não relâmpaga, não tem relâmpago, não tem trovões, não assusta, não, pelo contrário, quando a gente chega perto, por mais que somos pecadores, nós sabemos que há sangue ali para purificar o nosso pecado. Se estamos errados, tem misericórdia para aceitar o pedido de acerto. Senhor, não há como não sermos abençoados. Senhor, estende a tua mão de misericórdia, de graça, opera milagres nestas vidas, abençoando, curando, libertando, protegendo, abençoando as famílias, Pai. Ó Deus, eu oro com esta chave, porque assim aprendemos. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. E eu peço nesse nome, o nome que é sobre todo nome, Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, abençoa os meus irmãos, o irmão Silas Quirino, a sua mãe, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Um coração sincero se aproxima dele. Deus é misericordioso. Nós tivemos 55 conexões, uma média de 65 irmãos. Essa programação é para isso, irmãos. Tá? É para isso. O irmão Cícero e a irmã Madalena em Limeira. O irmão Fábio Medeiros, Honório Gugel, Rio de Janeiro. O irmão Estevão Mole, o irmão Walter em Lins, a irmã Janete Jarenco, lá em Placas, no Pará. A irmã Eni Guimarães, Vitória de Santo Antão, Pernambuco. A irmã Jéssica Salles, em Limeira. O Isaac Martins, Limeira. A irmã Lúcia e família, São José dos Campos. O irmão José e a irmã Maria, em Limeira. A irmã Miriam Araújo, Tupã. O irmão Alfredo, em Tupã. O irmão Sérgio e a irmã Valdirene, em Tupã. A irmã Irene Família, Tupã. A irmã Rosane Xaropé, Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. A irmã Pedra Silva, Itaí. A irmã Maria Lucinete, Três Lagoas. O irmão Vanderlei, Presidente Venceslau. A irmã Lica, em Tupã. A irmã Sara Rafaela, Curupira, Pernambuco. A irmã Solange Maia, em Araçatuba. A irmã Noêmia,
Guimarães, Vitória de Santo Antão, Pernambuco. A irmã Priscila Rosa, Sertãozinho, irmã Sara de Andrade, Cuzolândia. O irmão Valdivo, Getulina, irmão Nelson Macláudio Mole, Manisa em Bastos. O irmão Enes Ribeiro, Palmas, Tocantins. Irmão Joel Américo, Americana. O irmão Aldair Amaleira, Três Lagoas. Irmã Maria Verges, em Três Lagoas. A irmã Marta Costa, Presidente Prudente. Pastor Efraim, Várzea Grande, Mato Grosso. Estaremos juntos no final do mês. Graças a Deus. Um abraço, companheiro. A irmã Keila, lá em Jaraguá, Goiás. A irmã Lloyd Medrado, Rubiácea. Irmão João Lamaga, Cantagalo, Paraná. Irmão Eduardo Bastos. A irmã Eunilza, em Araçatuba. Irmão Benedito, irmão Cidelcino, Alvorada do Sul, Paraná. Irmão Antônio Calado, Itu. Irmão Elias Guimarães, Vitória de Santo Antão, Pernambuco. A irmã Lívia Cavalcante, Alta Floresta, Mato Grosso. A irmã Glauciane Nunes, Uberlândia, Minas Gerais. A irmã Sara Cristina. A irmã Lucinéia Rocha, em Oswaldo Cruz. O irmão João e a irmã Silene em Queiroz. Que Deus continue vos abençoando, no nome de Jesus Cristo. Shalom e até amanhã, se Deus quiser.